um jovem de valores firmes que foram testados durante a Segunda Guerra Mundial. Desmond Doss tinha uma promessa inquebrável. Não posso ficar aqui enquanto todos lutam por mim. Eu vou pra lá salvar gente e não matar. Ele se alistou para servir na guerra como médico, mas por um engano acabou sendo enviado para um batalhão para servir como soldado. Não posso tocar numa arma, mas não vou conseguir viver comigo mesmo se não permanecer fiel ao que eu acredito. Como ele sobreviverá? É possível levar somente a fé para a guerra? Assista ao filme Até o Último Homem em sua plataforma favorita e descubra. Enquanto eles tiram vidas, eu estarei salvando. Univervídeo, conteúdo que faz bem. Olá, como é que está a sua vida econômica, os seus caminhos profissionais? Nós estamos abrindo aí mais uma semana útil de trabalho hoje, segunda-feira, 19 de maio, mais um programa inédito para você, para abrir o seu entendimento, despertar a sua visão espiritual e profissional. Nós vamos então ficar durante esses próximos minutos juntos e hoje então estamos tendo já a segunda-feira da resposta. Daqui a pouquinho, hein? O primeiro horário de palestra às 7 da manhã. Então você que nos acompanha agora, dá tempo de você chegar às 7 da manhã, de 7 às 8 a palestra, o Clamor. Teremos então essa segunda-feira da resposta que eu vou falar com mais detalhes. Daqui a pouquinho também às 10, ao meio-dia, 15, 18 e 19h30. 6 oportunidades maravilhosas para você obter as respostas que tanto precisa. Bem, a nossa central já está à sua disposição para qualquer dúvida, orientação. É o telefone 3216-6162, é o 48. E o WhatsApp é o 11-3573-3500 para áudio ou texto. Plataforma na internet é o pastoronline.com. Quantas pessoas têm vivido numa prisão chamada dívidas? Quem toma emprestado é escravo de quem empresta. Não seja como aqueles que, com um aperto de mãos, empenham-se com outros e se tornam fiadores de dívidas. Se você não tem como pagá-las, por que correr o risco de perder até a cama em que dorme? Quem não ouve conselho, ouve coitado. E como consequência, não ter dinheiro para pagar uma dívida é como viver em uma prisão, sem saber como se livrar da situação de humilhação e vergonha. As cobranças implacáveis são as piores. Nos tempos bíblicos, recém-nascidos eram arrancados dos braços das mães. Filhos ameaçados de serem tomados dos pobres como pagamento de dívida. Um credor incompassivo. Uma viúva aflita com a cobrança batendo à sua porta. Em jogo, seus 2 filhos como acerto do compromisso. Os tempos mudam, mas as angústias por causa das dívidas são as mesmas. Dívidas com cartão de crédito, prestação de carro atrasado. Teve uma situação onde a minha filha queria uma fruta e não tinha uma fruta para dar para ela, né? E isso para um pai é uma humilhação muito grande. Tinha uma dívida de 140 mil, uns 10 anos já. 10 anos Isso. Essa dívida vinha correndo, esse problema chegou a 140 mil. Exatamente, uma bola de neve. Tínhamos terrenos e caminhão no banco e aquilo foi degringolando de um jeito. Aí o modo fácil que é pega dinheiro emprestado e dinheiro emprestado não cobria, e aí entrega caminhão e aí quebra contrato porque o motorista errou, aí eu não dava bola, aí a coisa foi indo. Foi virando uma bola de neve? Foi virando uma bola de neve. Eu andava em 2000, comprei um F250 zerinho, foi a terceira. E em 2008 eu quis R$10 para botar de gasolina num fusquinha que meu pai tinha, eu não tinha. Mas quem recebe a direção certa e coloca a fé em prática, muda a história. A viúva que estava prestes a perder seus filhos, mesmo sem entender, obedeceu o que o profeta Eliseu orientou que fizesse.
Então ela tomou um resto de azeite que tinha em casa e saiu em busca de botijas vazias na vizinhança. Em seguida, despejou o seu último azeite nas vasilhas e, milagrosamente, ele se multiplicou e ela pôde vender e pagar a quem devia. A fé e a obediência fazem a diferença. Eu tinha um carro que eu gostava muito, né, que era um sonho de um carro que eu tinha. Deus deu a direção de eu vender esse carro e construir kitnets em cima da minha empresa. Eu fui lá e vendi. E hoje, desse carro que eu vendi e construí, eu recebo um carro zero todo ano através dessa direção, com esses aluguéis. Construiu as kitnets? Construí. Aí, a partir disso, comprei mais 3 terrenos, entreguei mais 2 residências de aluguel. E para quem não tinha uma fruta para dar para a filha comer, minha esposa não vai mais precisar trabalhar, graças a Deus. E Deus tem honrado, bispo, tem honrado. Consegui a bênção de Deus, fiz um acordo e Deus abençoou, consegui pagar sem parcelamento e sem pegar dinheiro emprestado. Olha só, sem parcelamento e sem tomar emprestado. Isso. Saiu dessa prisão, né? Saí dessa prisão. Entrei na igreja, vim, fui indo. Não foi fácil. Hoje, graças a Deus, quem me ligava para cobrar, me liga às vezes para pedir conselho. Olha só. Oferecer negócio. Não dever nada a ninguém é um sonho possível, mesmo em tempos difíceis. Mas para se livrar das dívidas que tiram a paz, primeiro é preciso uma atitude. Nesta segunda-feira, Então, se você está vivenciando uma situação como esta, exibida na matéria, você precisa fazer alguma coisa. Você precisa tomar uma decisão, se revoltar com esse quadro e buscar a Deus. Hoje, segunda-feira, 19 de maio, então teremos 6 horários aqui na Catedral da Fé do Congresso da Prosperidade com Deus. Vamos apresentar a Deus as lutas, os problemas que você vem enfrentando. Teremos então a segunda-feira da resposta hoje. Coloque num papel a resposta que você precisa. O emprego, a promoção, a quitação de dívidas, uma causa na justiça, um processo que ainda não saiu, um contrato que ainda não foi assinado. Enfim, qual resposta você precisa? E Deus tem poder para responder. O texto sagrado em Jeremias 33, versículo 3 diz: clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. A ação do ser humano é manifestação da fé e a parte de Deus é responder e fazer coisas grandes. Você é o nosso convidado para hoje, segunda-feira da resposta. Você já teve a sensação de pedir e não ser respondido? Empresa que não chama para a vaga de emprego. Advogado que não liga para dar boas notícias. Orçamentos que foram feitos, mas ainda não concretizados. Benefício que não sai. Resposta que não vem. Todos os recursos podem ter falhado com você, mas a resposta que você tanto busca, Deus pode trazer. Quando há ação na terra, Deus reage no céu. Por isso, dia 19 de maio, estaremos fazendo a segunda-feira da resposta, com a bênção especial para todos do ramo da construção civil. Na oportunidade, escreva qual a resposta que você precisa e traga para apresentarmos a Deus. Certamente, Ele responderá. Portanto, saia de onde você tiver que sair e venha e busque a Deus. Faça a sua aliança, o seu pacto com Deus. Além de ser a segunda-feira da resposta, teremos a bênção para todos do ramo da construção civil. Pedreiros, pintores, encanadores, mestres de obra, você que é eletricista, você que é arquiteto, engenheiro, você é o nosso convidado. E se você tem alguém na família, convide essa pessoa ou você venha representando a ela. Avenida Mauro Ramos, 1310, no centro, nesses 6 horários hoje. Bispo Jean Paulo estará às 18 horas e eu estarei com você às 19h30, os 2 horários principais, mas ao longo do dia você tem todas essas opções. Comigo aqui hoje, mais uma vez, o pastor Alves, da nossa Universal do Ipiranga.
Pastor Alves, agora a pessoa tem que fazer a sua parte. Bom dia. Bom dia, pastor Sérgio e os amigos que acompanham essa programação. Com certeza, é só ela tomar um passo de fé e com certeza Deus vai estar junto com ela nessa batalha. Nós estaremos ali na rua Otto Júlio Malina, 1783, ali bem no coração do Ipiranga. Às 7h30, às 10, ao meio-dia, às 15, às 18 e também às 19h30. Você é o nosso convidado ali então na Universal do Ipiranga e em todas as Universal. Quer consultar o endereço mais próximo em todo o estado? universal.org/localizar. Recentemente conversei com um cristiano, hein? Tinha cerca de 1 milhão de dívidas, R$1 milhão. E olha o que Deus fez na vida dele. Qual o seu nome? Cristiano. Cristiano, vitória aqui na aliança com Deus. Pastor, eu já cheguei a ter quase 1 milhão de dívidas. 1 milhão, quase 1 milhão de dívidas. Isso. Essas dívidas vieram de quê? Capital de giro, empréstimo bancário, tudo atribulado. Agiota, quase cheguei a 1 milhão. 1 milhão de dívidas. E aí, venceu? Venci. Hoje não tem mais as dívidas? Não tem mais nada. Todas as dívidas foram quitadas? Quitadas. Deus foi dando a vitória, abrindo portas? Isso. Vim toda segunda-feira tendo entendimento, botando em prática, consegui vencer. Quer dizer, tudo é possível que crê. Com certeza. Deus honra a aliança. Sim, senhor. O senhor trabalha em que ramo de atividade? Tem uma loja de automóveis. Loja de automóveis. Isso. E Deus tem prosperado? Com certeza. Tem vendido? Com certeza. Bastante. Vale a pena ter o pacto? Com certeza. Vale a pena ter aliança? Vale. Vamos em frente? Com certeza. Amém. Bem forte para o nosso Deus. Graças a Deus. Amém, pessoal? Não tem jeito. Você não pode. Você não vai conseguir. Todos os dias, somos bombardeados por palavras que nos desmotivam e nos fazem acreditar que não podemos vencer. Mas o não você já recebeu. Por que não buscar o sim? Porque todas as promessas de Deus têm nele o sim. Nesta segunda-feira, venha buscar o sim de Deus e ver suas promessas se cumprirem em sua vida. Não aceite terminar endividado, desempregado ou em desespero. Na maior palestra de prosperidade do mundo. Que resposta, hein? Que resposta aí na vida do cristiano. Deu a volta por cima. Tá vendo? Agora você precisa entender que Deus é Deus de resposta. Mas para Ele te responder, você tem que o buscar. Hoje, segunda-feira da resposta, nos 6 horários, dos endereços você já sabe, agora é Agir a Fé. Segunda-feira passada eu conversei aqui no altar da Catedral da Fé com Edilon. Acompanhe também. Edilon, sua vida antes, sua vida depois do pacto, o que Deus fez? Então, pastor, eu já era da fé, já frequentava a igreja, mas não frequentava a reunião do pacto, da aliança. Né? Até tive um negócio, mas foi frustrado pelo fato de eu não ter direção do altar. Né? Não buscava. Era da fé, estava na fé. Perdeu? Mas perdi. Perdeu o negócio. Sim. Era um negócio em que ramo? Era um negócio no ramo de informática. Informática. Isso. Não deu certo? Não, senhor, não deu certo. Né? Mas não me frustrei pelo fato de estar na fé. Né? Continuei perseverando. E quando eu vim a conhecer a reunião do pacto, né, fui convidado, eu estava numa situação contra a parede, porque eu trabalhava numa empresa e eu era perseguido, digamos assim, dentro e fora da empresa. Por quê? Porque chegou ao ponto do meu supervisor ir na igreja reclamar de mim. Não por má conduta, não, mas pelo fato de eu ter sido colocado contra a parede. Ou eu frequentava as reuniões, ou fazia horas extras. Então, quer dizer, ali eu tive que ter uma escolha. E junto à revolta, ela cresceu mais ainda. Né? Porque o meu desejo era servir a Deus, evangelizar, poder ter tempo para as coisas de Deus. Né? E ali... Então, eu saí da empresa, deu um tempo, né, continuei firme no pacto, sem faltar uma reunião, né, sem quebrar, sempre fazendo votos, lutando. Fiel. Fiel, sim, senhor, fiel. Perseverante. Isso, perseverante. Não deixando dúvida, medo, circunstância, nada me atrapalhar. Quando eu comecei a entender, eu recebi a direção de Deus, a visão do altar para a minha vida financeira profissional, então comecei a colocar em prática. Comecei a estudar, me formei na área de TI. Depois de um tempo, abri a minha empresa no ramo de monitoramento de frotas, que já atua
no estado, em quase todos os municípios. Foi uma inspiração Sim, de senhor, Deus, foi. Eu nem imaginava, né? Tinha vontade, a coragem que Deus me deu, né? E então que até um certo dia recebi a direção. Sabe, foi algo assim que é inexplicável, sabe, pessoal? Aí você Deus foi lá e colocou tomou nas minhas atitude. mãos, sim, senhor, eu tomei atitude de fé, abri a empresa, tudo direitinho, tudo certinho, e começou a vir clientes. Hoje eu tenho contratos com empresas dos mais variados ramos aí no estado de Santa Catarina. Deus tem abençoado. Deus tem dado crescimento. Sim, senhor, tem dado crescimento, mediante a fidelidade no altar, né? Então, o ramo qual é? Monitoramento de frotas. Monitoramento de frotas. Foi Isso. uma visão que Deus te deu Sim, senhor. no pacto. Sim, senhor. Não falta clientes. Não, senhor, não falta. Amém. Não falta. E eu te pergunto, qual a sua maior riqueza, Edilon? A maior riqueza é o Espírito Santo, né? Sem o Espírito Santo, eu posso dizer que eu não tenho chão, né? Ele é quem me dá direção, quem me dá força, quem me ampara, quem me ajuda, né? Quem me orienta em tudo. Eu não faço nada sem antes consultar Deus. Essa é a verdade. Sem ele eu não sou nada, não posso nada. Sempre ele em primeiro Sim, lugar. senhor, sempre em primeiro lugar. Todas as decisões, Edilon, que você tem que tomar, vai tomar, você fala com Deus, consulta Deus? Sim, senhor. Falo com Deus, clamo, oro, não aceito a derrota. Se tem um problema, uma situação, que sempre se levantam problemas, situações. É normal. Lutas vêm. Né? Claro, é normal, principalmente para quem é da fé, né? O diabo quer se opor, quer mas resistir. com ele, com Deus, com Deus com o a gente Espírito vence. Santo, sim, senhor. Você tem tido direção e força para vencer. Exato. Coragem, força, fé, ânimo. Nunca olhar para trás, nunca desanimar. Tem perseverar. paz, tem certeza da salvação. Certeza, sim, senhor. Espírito Santo. Eu estou como obreiro lá em Biguaçu. Quer dizer, prosperidade com Deus. Sim, senhor, prosperidade em tudo, tudo. Casamento, né, também foi abençoado no casamento. Então, tudo, Deus tem me abençoado, me feito próspero, né? Tudo para a honra dele, nada para mim. Não sou nada, não tenho nada, não posso Amém. nada. É ele quem pode tudo, né? Graças a Deus. Amém. Deus abençoe mais, que o Senhor Jesus te abençoe mais. Bem forte para o Senhor Jesus. O que fazer quando não se encontra uma saída para os problemas? Há quem recorra aos remédios, aos calmantes, aos familiares. Mas e quando todos os recursos disponíveis não resolvem a situação? A dívida milionária, a pressão do agiota cobrando na porta, o banco prometendo tomar o carro, a casa, a falta de dinheiro devido ao desemprego, a empresa a ponto de fechar as portas. Você está assim? Desesperado, sem saber o que fazer? Existe uma saída para você. Lembrai-vos deste mesmo dia em que saístes do Egito, da casa da servidão, pois com mão forte o Senhor vos tirou de lá. Deus mostrou a saída ao povo de Israel. E nesta segunda-feira, lojista, profissional liberal, autônomo, você que tem ou não uma profissão, saia de onde tiver que sair e venha dar um basta em todo o fracasso que você tem vivido, na maior palestra de prosperidade do mundo. Então, você é o nosso convidado, hein? O Edilon, tá vendo? Olha só o que Deus fez na vida dele, a direção que Deus deu para ele. E hoje, então, ele está completamente transformado e abençoado. Amigo e amiga, hoje, 19 de maio, segunda-feira da resposta, com certeza Deus vai se manifestar na sua vida. Agora, você tem que agir a sua fé, você tem que dar um passo de fé na direção de Deus. Pastor Alves, as pessoas têm que entender o seguinte: apenas assistir o programa de TV, admirar o que Deus tem feito na vida de tantos, não vai mudar a vida dela. Ela tem que agir a fé. Com certeza, né? É muito bonito os testemunhos, mas a pessoa tem que tomar um passo de fé. Talvez muito desse testemunho é o retrato da vida dela. E assim como Deus fez na vida do Odilon, com certeza Deus quer fazer na vida dessas pessoas. É tão somente ela tomar um passo de fé e estar conosco. Hoje, com certeza, Deus vai dar a direção certa para ela. Muito bem, vamos a um breve intervalo, já voltamos com você. Poder e direção divina. Imagine ter acesso a duas das manifestações mais eficazes de Deus: poder para vencer os problemas mais difíceis e direção para vencer e lograr bom êxito em tudo que fizer. Tudo isso é possível através de uma aliança com Deus. Hoje eu tenho um mercado, eu tenho 4 kitnets alugadas. Tenho uma caminhonete que eu comprei agora no valor de R$150 mil. Recebi o Espírito Santo. Depois eu consegui comprar uma chácara.
Também eu tinha uma causa na justiça do meu filho. Eu consegui também, ganhei essa causa, então foi só bênção. Se você necessita urgentemente de resultados na sua vida financeira, como pagar dívidas, bater metas, fechar contratos mais expressivos, recuperar a credibilidade do nome ou precisa de uma porta aberta no seu ramo de atuação, tome uma atitude. Venha buscar gratuitamente a nova aliança do Pacto com Deus. Divinamente inspirada e consagrada para representar o seu pacto com Deus, segunda-feira, na maior vigília de prosperidade do mundo. Acompanhe agora essa entrevista com a Jandira. A repórter vai mostrar como estava a vida da Jandira antes do pacto com Deus às segundas-feiras e como está agora. A grande maioria das pessoas está sempre endividada, tem limitações financeiras e vive na dependência de outras. Situações que eram constantes na vida da Jandira, mas ela conseguiu mudar este quadro. Olá, seja bem-vinda. Conta pra gente as suas experiências. A minha vida era de alguns compromissos não cumpridos. Era sempre devendo alguém, era sempre alguém na minha porta, era sempre cliente que marcava e desmarcava, era sempre acumulando dívidas e passando por muito sufoco financeiro. Muitas das vezes eu deixava de comprar algo para minhas filhas, às vezes faltava até material escolar, tinha que comprar fiado, tinha que aguentar a humilhação e tinha momento que eu não suportava. E quantas vezes a minha mãe tinha que me ajudar, eu não concordava com isso. E eu queria ganhar minha independência financeira, eu queria poder caminhar com as minhas próprias pernas, ganhar o meu dinheiro honestamente, honrando todo mundo. E eu não conseguia, por mais que eu fizesse, por mais que eu me esforçasse, trabalhava dia, noite, não via prosperidade. Jandira, qual foi a situação mais humilhante que você enfrentou? Foi quando eu me vi afogada numa dívida que eu não poderia pagar. Uma de R$8.000 e logo após uma de R$10.000. E a princípio foi muito difícil. E era uma agonia, uma coisa que me consumia por dentro. E também eu via fornecedores meus catando produto porque eu não poderia pagar. Então isso aí para mim foi o fundo de poço. E eu não poderia gritar por socorro, eu não poderia contar com a minha família, não poderia contar com a minha mãe. Isso foi quando eu me vi totalmente agoniada e desesperada. Como você conseguiu mudar a sua vida? Então, mediante o fundo de poço que eu estava passando, a agonia, o desespero, eu recebi um convite de uma pessoa que já frequentava a igreja e eu resolvi ir. E uma das primeiras reuniões que me chamou a atenção foi a da prosperidade com Deus. E eu firmei uma aliança com Deus, eu continuei indo paulatinamente, assistindo, pondo em prática, obedecendo, firmado uma aliança. É claro que a obediência, ela fica... A gente busca a fazer essa obediência, esse pacto, esse elo com Deus, e aí tudo começou a ser resolvido. Após o pacto com Deus, quais foram as suas conquistas? Após o pacto com Deus, consegui sanar a dívida que eu contraí, eu consegui honrar com os meus fornecedores, onde os fornecedores não queriam fechar negócio comigo, hoje eles me procuram, hoje eles querem fechar comigo. Eu escolho qual deles que eu vou fechar, qual deles, até a forma como eu vou pagar, eu que escolho. E tenho conseguido pagar, honrar tudo. E
A sede do meu estabelecimento é próprio, eu não vivo de aluguel, eu não pago aluguel, a minha casa também é própria. Nesse interino eu tenho conquistado vários clientes, tenho me aprimorado cada vez mais e tenho conquistado montar esse outro segmento dentro do meu estabelecimento, aonde eu era só cabeleireira, hoje eu também sou esteticista, trabalho já na área e venho só me aprimorando, estudando e pesquisando. Hoje, Deus supre todas as minhas necessidades aqui dentro. Então, o Espírito Santo foi a minha maior riqueza. Deus é minha maior riqueza, é a minha maior conquista, porque sem Ele eu não teria chegado até onde eu cheguei, eu não teria esse controle que eu tenho hoje, essa direção que Ele tem me dado até aqui. Jandira, muito obrigada pela sua participação. Se você está cansado de viver uma vida financeira limitada, faça como a Jandira, participe da reunião da prosperidade com Deus e mude também a sua história. Voltamos ao estúdio com o senhor. Portanto, assim como a Jandira deu a volta por cima, aliás, muito obrigado à repórter, a própria Jandira que testemunhou, assim como ela venceu, hoje é uma pessoa de sucesso, tem paz, você também pode obter isso. Hoje é segunda-feira da resposta, não se esqueça, traga por escrito qual resposta você assim precisa, qual é a resposta que você assim necessita na sua vida profissional. Nos 6 horários, Mauro Ramos 1310, você é o nosso convidado, como em todas as Universal, tá certo? E estamos também já nos preparando para a próxima segunda-feira, a Segunda-feira da Paz. Pastor Alves, não há problema que mais é um gerador de demais problemas do que os problemas financeiros. Ah, com certeza, né? É isso que tem tirado a paz de muitas pessoas. São a dívida, né? O comércio que não prospera, e isso traz um problema até para casa, para dentro da família, né? Por isso que nesse dia 26 nós estaremos clamando para que Deus traga a paz a ela e a toda a família dela. É verdade. Então, aqui na Catedral, Mauro Ramos 1310, isso acontecerá segunda que vem, todas as Universal. Se você puder, venha com uma das peças, né, do seu vestuário da cor branca, representando a paz. Se puder, claro, evidente. Se não puder, não há problema. Importante que você participe. E também ali no Ipiranga, as pessoas terão essa oportunidade. Com certeza, pastor Sérgio, estaremos às 7h30 da manhã, às 10h, ao meio-dia, às 15h, às 18h, às 19h30, ali na rua Otto Júlio Malina, 1783, bem no coração do Ipiranga. Encerramos aqui então o nosso programa. Eu quero mais uma vez fazer aqui essa convocação para hoje, enquanto não chega da paz, hoje, a segunda-feira da resposta. Vamos então clamar e realizar uma bênção para todos da construção civil. Venha firmar o seu pacto com Deus, certamente você vai vencer as suas guerras, as suas lutas, as suas batalhas. Deus abençoe a todos, até logo mais.